Talvez você esteja olhando para sua vida agora e pensando, não sobrou mais nada, só um restinho de força, de fé, de coragem. Mas deixa eu te dizer uma coisa que quase ninguém fala. É exatamente esse pouco que Deus está esperando para começar algo grande. E se eu te disser que o motivo pelo qual você ainda não viu a virada que tanto espera é porque está desprezando o que ainda tem? O pouco que restou pode ser a chave, mas só se você usar do jeito certo e agora. O mundo diz que só vale a pena começar com muito dinheiro, muito apoio, muita fé. Mas Deus sempre começou com o que parecia insuficiente. Um punhado de farinha, 5 pães e 2 peixes, uma lágrima sincera. Ele nunca precisou de muito, só de alguém disposto a ser fiel no pouco. Você está a um passo de perder o que Deus quer fazer, simplesmente porque achou que era pequeno demais. Mas quem despreza o pouco, perde o milagre. Fica comigo até o fim desse vídeo, porque eu vou te mostrar como usar o que restou antes que seja tarde demais. Antes de continuar, preciso te entregar algo que não vem de mim, vem do Espírito. Se essas mensagens do canal estão mexendo com algo dentro de você, se o que você tem ouvido até agora acendeu uma chama no meio das cinzas, então não ignore esse toque. Porque este canal não é apenas mais um na internet. É um espaço de refúgio, direção e confronto, onde Deus fala no pouco e revela muito. Aqui não há promessas vazias. Aqui, fé é colocada em prática mesmo quando o que resta parece nada. Se você sente que está vivendo com quase nada, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, mas ainda tem um resto de fé, então você já tem o suficiente para ver o extraordinário acontecer. Você não chegou até aqui por curiosidade. Você foi conduzido. Se está cansado de sobreviver com o mínimo, se quer aprender a prosperar mesmo no deserto, se deseja entender o propósito do pouco e como usá-lo com fé, sabedoria e coragem, então se inscreva agora no canal. Ative o sininho, porque cada palavra liberada aqui pode ser uma resposta do céu para a sua realidade. Não adie o que Deus quer transformar hoje. Vem caminhar com a gente, porque no pouco Deus revela o muito, e quem é fiel com o que restou, vai viver o que jamais imaginou. Gostaria de começar com a passagem que está em Mateus 25:23, que diz: Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. O ser humano não consegue trabalhar com pouco. Tudo o que é pouco, as pessoas não contabilizam como uma possibilidade. É pouco dinheiro, são poucos amigos, são poucos sonhos. As pessoas se martirizam e nunca usam o pouco que têm. O ser humano tem esta dificuldade. Se é pouco, não dá. Mas afirmo a você, logo no início desta lição, o pouco que está em suas mãos é o início de algo grande na sua vida. Quando você recebe uma visita inesperada em sua casa, na hora do almoço, você fala: bota água no feijão, não é assim o ditado popular? O feijão é o mesmo, porém você pode acrescentar mais água para render. Lembre-se disto, você sempre pode usar o que tem, mesmo sendo pouco. Sempre dá para prosperar, para fazer crescer, para render o que você tem, mas nós, como seres humanos, temos uma limitação mental de que se é pouco não dá. As pessoas falam: eu tenho pouco conhecimento, então não vai dar para fazer isso. Eu tenho poucos amigos, então nunca vou conseguir fazer aquilo. Eu tenho pouco dinheiro, então não vou conseguir abrir meu negócio. Eu tenho pouca fé, então não vou conseguir realizar o que Deus me prometeu. Nós sempre criamos em nossa mente que, se é pouco, não dá. A Bíblia contraria totalmente isso. O livro de Mateus 25:23, citado no início da lição, diz:
o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Ou seja, quem for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Isso quer dizer que Deus nunca nos dá inicialmente algo grande, pois Ele primeiro vai testar a nossa fidelidade no pouco. Deus nunca nos dará muito primeiro, porque se fizer isso, poderemos perder se não tivermos sabedoria e não estivermos prontos para receber. Tudo que começa pequeno tem maiores chances de prosperar. Uma grande árvore começa com uma pequena semente que prospera. O problema é que não sabemos lidar com as coisas enquanto ainda temos pouco. Na Bíblia, há duas pessoas que representam Adão. O primeiro, muito conhecido, foi o marido de Eva. E o último Adão, conforme diz na Bíblia, é Jesus. O primeiro nasceu pronto, nasceu grande. Na primeira tentação que veio sobre Adão, ele caiu. O último Adão nasceu pequeno, foi crescendo, foi evoluindo, passou por 40 dias de tentação no deserto e não caiu nunca, porque tudo que começa pequeno e vai crescendo aos poucos, torna-se indestrutível. Se você estiver pedindo coisas grandes para Deus, Ele pode negar, porque as coisas grandes são o caminho do fracasso se você não souber lidar com as pequenas. Na Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Se Deus quiser fazer alguma coisa na sua vida, primeiro vai colocar você no pouco. Estranhe tudo o que começa grande, pois tudo o que começa grande é monstro. E pior, monstro não existe. Ou seja, você começa com algo que não é real e com certeza irá esfarelar por entre seus dedos. Às vezes, Deus coloca um pequeno projeto em suas mãos e ele poderá virar o fruto de vários projetos. Na passagem da multiplicação dos pães e peixes, em que havia apenas 5 pães e 2 peixinhos, eram 5.000 homens para alimentar, tirando as mulheres e crianças. Quer dizer, no mínimo eram umas 10.000 pessoas. Havia pouca comida para aquela multidão, mas o pouco que existia, na mão certa, daria para alimentar a todos. O problema é que, às vezes, o pouco que temos se transforma num freio, num limite, e acabamos falando, não vai dar. Outras vezes, achamos que temos tão pouco que acabamos guardando, fazendo com que não tenhamos mais nada, ou seja, nunca teremos mais, nunca prosperaremos mais, nunca multiplicaremos. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, lemos sobre isso. O Senhor vai viajar e chama os seus servos. Para um ele dá 1 talento, para o outro ele dá 2 talentos e para o terceiro ele dá 5 talentos. Quando o Senhor voltou e cobrou o pouco que havia deixado na mão daqueles servos, constatou que o servo que tinha 5 talentos multiplicou para 10 talentos. O que tinha 2 talentos multiplicou para 4, e o que tinha 1 enterrou o seu talento. Então o Senhor disse para o servo que enterrou 1 talento: mau servo e infiel. A atitude que o patrão teve com esse servo infiel foi como se ele tivesse dito: porque foi infiel no pouco, você não vai passar para a próxima fase. Você nunca verá o próximo nível. Em outras palavras, não vou colocar você sobre o muito, e ainda, até o pouco que você tem, lhe será tirado. Pegue o único talento que você tem e dê para o que multiplicou por 10. Aquele que sabe transformar o pouco em muito, sempre vai receber mais. Lembre-se, tudo isso é uma questão de mentalidade, pois ela define se você sabe usar o pouco ou vai reclamar do pouco. Na Bíblia, todas as pessoas que reclamaram do pouco nunca tiveram nada. Todos os que usaram o pouco que tinham, multiplicaram e receberam mais. O segredo não está na quantidade, mas sim na forma de uso. Em Mateus 14, lemos que Jesus estava andando sobre as águas, e a partir do verso 28 diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas.
E Jesus disse: vem. É muito importante frisar que Pedro recebeu uma palavra para ir. Pedro, então, descendo do barco, andou sobre as águas. É impossível andar pelas águas, humanamente falando, mas Pedro andou. A palavra diz: foi andando sobre as águas para ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que você duvidou? De acordo com a Bíblia, qual era o tamanho da fé de Pedro? Pequena, pouca. Mas te pergunto, quem andou sobre as águas? Pedro. Ou seja, com pouca fé ele andou sobre as águas. Com pouca fé o mesmo Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. Com pouca fé ele andou pelas ruas de Jerusalém e a Bíblia diz que a sua sombra curava os enfermos. Mesmo com pouca fé, depois de 2.000 anos, estamos falando dele. Não importa se é pouca ou é muita, o importante é se você a está usando. Se a tragédia assolou sua vida, você pode estar achando que não sobrou absolutamente mais nada. Você pode ter perdido seu casamento, seu emprego, ou talvez seu filho pode ter caído em uma depressão profunda com tendências suicidas. Isso tudo, por vezes, em pouco tempo. Você pode estar achando que tudo está acabado, mas eu te aconselho: agarre-se aos braços do Senhor com o pouquinho que restou, ou seja, um pouco, bem pouco de fé. Um pouco de fé é capaz de mover as montanhas. Comece a conhecer mais ao Senhor através da sua palavra. Escute boas pregações, leia bons livros, ore, jejue. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Comece a escrever mensagens para si mesmo, a fim de confortar o seu próprio coração. Quem sabe, num futuro próximo, essas mensagens possam ajudar outras vidas. O pouco que você tem, Deus está transformando em muito. O seu pouco poderá transformar vidas. Você já pensou nisso? Se você não usar o pouco que tem, deixará de transformar outras vidas. Porque nada acontece na sua vida, no seu negócio, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Porque o pouco que tem você não usa. E quando você não usa o pouco que tem, como quer que Deus o coloque no muito? Deus não está procurando quantidade, Ele quer ver se você usa o pouco que já colocou em sua mão. Você tem usado seus talentos, mesmo que sejam poucos? Anota aí, o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. O pouco que você tem pode mudar a sua vida. O pouco que você tem pode mudar o destino de outras pessoas. Se você der o primeiro passo como Pedro fez, garanto que muitas coisas começarão a melhorar em sua vida. O problema é que você acha que com o seu pouco não pode sair do barco, mesmo tendo uma voz de comando dizendo: vem. Tenha coragem de usar o pouco que você sabe que você tem. Eu não sei o que Deus colocou em sua mão, mas se você não multiplicar, alguém vai tomar de você. Está na Bíblia. Se Deus deu uma palavra para a sua vida, não importa o pouco ou o nada que você tem, que sejam 5 pães e 2 peixinhos. Isso é mais que o suficiente para que mais de 10.000 pessoas sejam alimentadas pelo pouco que você tem. O pouco que aquele menino tinha foi o suficiente nas mãos de Jesus. Na sua mão pode ser pouco, mas na mão de Deus é o suficiente. Na sua mão não dá. Na mão de Deus, você volta com 12 cestos sobrando. O problema é que o pouco que temos, além de não usarmos, também não colocamos nas mãos de Deus. Aí fica muito difícil. Não é pecado ter pouca fé. O feio é ter pouca fé e não usar o pouco que tem. Você precisa apenas dar o primeiro passo para fora do barco, que o restante Jesus faz. Nosso Deus é um Deus de milagres, o Deus do impossível. Você não faz o impossível acontecer. Você não faz milagre. Você não faz nada se Ele não fizer por você.
Tenha apenas a pouca fé de dar o primeiro passo, de usar o que tem, a pouca fé de usar o que você acha que não é nada e fazer algo, porque Deus vai pegar esse pouco e fazer o milagre acontecer. A sua vida, as pessoas ao seu redor e também as distantes serão transformadas com o pouco que você tem. Não esqueça disto. O pouco que você tem é muito para muitas pessoas que não têm nada. E o pouco que você tem poderá mudar a vida de muitos. O que para você não é nada poderá mudar destinos. Existem pessoas que de fato estão humilhadas e envergonhadas. Porém, elas deixam essa situação ser maior do que sua fé. Quando qualquer sentimento suplantar a sua fé, você ficará no exato lugar em que está. Não sairá do lugar. Quando decide que nada será maior do que a sua fé, não há limite para o que Deus fará na sua vida. Não há limite aonde Deus poderá levar você. Nunca limite o que Deus pode fazer na sua vida. Nunca limite de onde Ele pode tirá-lo hoje e onde pode reposicioná-lo amanhã. Nunca limite o tipo de milagre que o Senhor pode derramar na sua vida. Pedro, segundo a Bíblia, era analfabeto e foi ele quem pregou para 3.000 pessoas que se converteram. Pedro usava o pouco que tinha. Existiam pessoas muito mais capazes que ele, com mais condições de fazer o que ele iria fazer, mas o importante não é a capacidade que determina o tamanho do conhecimento, mas sim usar o que se tem. Existem pessoas formadas em tudo, mas não usam nada. Outras possuem recursos, mas não usam para ajudar ninguém. Agora eu profetizo em sua vida. O que está na sua mão parecia pequeno até você ouvir esta mensagem. A partir de agora é o início de algo grande. A partir de agora é o início de um milagre. A partir de agora é o início de uma grande conquista. Parecia pequeno até hoje, mas Deus dirigiu você até este canal para que eu lhe dissesse que você dará um salto com o pouco que possui. Você sairá de onde está e caminhará para um lugar de milagres, onde você nunca sonhou estar. Deus vai tirá-lo da situação difícil e precária que está hoje e o levará para um lugar que você nunca pediu e nunca teria coragem de pedir para ele. Você acha que Pedro pediu a Jesus para ser um grande apóstolo? Não. Mas havia um detalhe. Ele era o que estava usando mais o pouco que tinha. Quando você começa a usar muito o pouco que tem, Deus o promoverá. Nós sempre vamos querer usar os nossos fracassos, o nosso pouco, o nosso nada para dar uma desculpa para Deus. Mas se Deus deu uma palavra, Pedro, vem, é porque vai dar certo. Se Deus pediu algo para você que parece impossível, é porque Ele já viu o seu milagre, pois Ele é especialista em futuro. Pegue o pouco que você tem e faça alguma coisa. O que parece difícil, quem vai fazer é Ele. Você precisa apenas dar o primeiro passo. É difícil demais andar sobre as águas, mas sair do barco qualquer um pode fazer. Dos 12 discípulos a bordo, somente Pedro quis sair. Quando só você faz o que qualquer um poderia fazer, já está passando para o próximo nível. Já entra em um nível de fé sobrenatural. Repare que Pedro não queria ser rebaixado, pois quando ele viu Jesus andando sobre as águas, não falou, Jesus, vem para cá, porque ele sabia que isso seria rebaixar Jesus para o plano natural. Pedro queria ser promovido, então falou, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Pedro queria andar no impossível e não trazer Jesus para o natural. Entenda, a mentalidade que você tem vai determinar se você vai usar o pouco que tem ou não. É como você pensa, é como formata seus pensamentos. Você pode estar sem esperança porque há muito tempo se encontra no pouco e acabou se apegando a isso. Deus não o chamou para se apegar ao pouco, mas sim para começar com pouco. O pouco pode tê-lo limitado tanto que nem ele você tem mais. Virou um nada na vida sentimental, um nada na vida espiritual, um nada na vida familiar.
Você não consegue ver um palmo diante do nariz. Parece que tudo se perdeu. Aproxime-se de Deus e entenda o que Ele quer para a sua vida. Deus quer que você saia do barco e dê os primeiros passos, por mais difíceis que possam parecer, por mais impossível que seja. Com certeza existe algo que você pode fazer hoje, usando o pouco debaixo de uma ordem de Deus. E lhe afirmo, fazendo isso, as coisas vão começar a acontecer em sua vida. A sua casa será impactada por isso. Seus filhos serão impactados, seu cônjuge, sua vida financeira, sentimental e emocional. O seu pouco vai abençoar a muitos. Deus está confiando no seu pouco para começar algo grande em sua vida hoje. Algo que você jamais ousou sonhar e que vai mudar a sua vida para sempre. Se essa palavra tocou o seu espírito, se em algum momento você sentiu que Deus estava falando direto com a sua realidade, então, por favor, não guarde isso só para você. Há pessoas agora mesmo sentindo que chegaram ao fim, que tudo o que tem é pouco demais para continuar. E talvez esse vídeo seja exatamente a resposta que elas pediram em silêncio nas últimas orações. Deixe seu like, mas não como um gesto automático. Faça disso um ato profético dizendo: Senhor, eu decido ser fiel no pouco. Eu creio que o que restou em tuas mãos é mais do que suficiente. E compartilhe com alguém, talvez alguém que você nem imagine, mas que está precisando ser lembrado de que Deus não precisa de muito, só de um coração disponível. Convido agora que você ore comigo assim: Senhor misericordioso, essa palavra falou muito ao meu coração. Que o seu Santo Espírito se revele a mim, despertando o desejo e o discernimento, para que eu use o pouco que ainda me restou. Que o que resta em minhas mãos se torne algo grande. Que hoje seja o início de uma grande obra na minha vida. Dê-me sabedoria de usar o pouco. Que o que parecia pequeno comece a dar frutos para glorificar o seu nome. Que eu saia de onde estou e comece a caminhar num lugar de milagres, vindos do seu trono de glória. A partir de hoje, caminharei para um lugar aonde eu nunca ousei chegar. O Senhor é o Deus a quem sirvo e amo. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se essa mensagem já te despertou, no próximo vídeo, vamos falar sobre o poder que existe naquilo que sai da sua boca. Palavras que abençoam ou aprisionam. Palavras que podem revelar se você está regando fé ou alimentando dúvida. Então, ativa o sininho agora, porque o que Deus começou aqui, Ele quer continuar. E cada palavra pode ser uma chave para o seu recomeço. Vamos juntos. Espalhar fé. Despertar corações e lembrar ao mundo que no pouco Deus revela o muito e que viver pela fé é enxergar no invisível o começo de tudo o que Ele prometeu. Clique e assista agora.